Pentágono afirma que esta é a primeira vez que esses mísseis de precisão de longo alcance foram usados em combate e que eles oferecem, entre aspas, capacidades de ataque em profundidade sem igual. O Irã tentou retaliar, mas o secretário Hegseth afirma que o regime está em ampla desvantagem. Trey Yingst está ao vivo em Tel Aviv com as últimas informações. Trey? Sim, Kaylee, neste momento, as sirenes de ataque aéreo soando por toda a segunda maior cidade de Israel, Tel Aviv, ao longe. Não vemos nenhum tipo de interceptação, mas há sirenes soando por toda a região central de Israel ao longo do dia. Os iranianos seguiram lançando mísseis. As forças de defesa de Israel disseram à Fox News que dezenas de mísseis foram disparados contra Israel durante o dia. Durante a noite, houve uma pausa de cerca de 8 horas nos disparos do Irã e sabemos que tanto os Estados Unidos quanto Israel estão atacando essas posições de lançamento. Segundo o Pentágono, estamos observando uma redução de 86% desde o primeiro dia da Operação Epic Fury. Eu só quero dar uma olhada no meu celular aqui. Então, as sirenes também estão soando na Cisjordânia e novamente em toda a região central de Israel. E agora eles vão tentar derrubar parte desse ataque que está chegando, certo? E por favor, siga comigo aqui. Ei, você precisa apontar para o céu. Warning, senhor. Vai ver algumas coisas. Há um pouco de destroços ao longe. Por favor, fique conosco por um momento. Parece que algumas interceptações estão acontecendo, mas só nos arredores da cidade. E assim, quando as sirenes tocam, as pessoas têm só alguns instantes para chegar aos abrigos. Elas ecoam por toda a região central deste país. Mais cedo hoje vimos um esforço coordenado do Irã e do grupo militante libanês Hezbollah para disparar ao mesmo tempo, tentando sobrecarregar as defesas aéreas de Israel. Eles não tiveram sucesso em fazer isso, mas é um desafio para os civis de Israel, que passaram os últimos 4 dias em abrigos antiaéreos, à medida que esta guerra se desenrola. Trey Yingst, muito obrigado e, como sempre, por favor, cuide-se. Agora temos o privilégio de contar com Ben Hall aqui conosco. E Ben, vamos falar sobre o seu livro daqui a pouco. Temos a vantagem da sua ampla experiência no Oriente Médio, acompanhando e cobrindo a região. Por favor, compartilhe suas considerações sobre como isso está evoluindo e o que o senhor acha que veremos daqui para a frente. Bem, eu diria que nos últimos 15 ou 20 anos trabalhei no Oriente Médio e a história que ouvi desde o início é que o Irã e seus grupos terroristas desestabilizam a região, espalhando terror. Então, o que vemos agora é o objetivo de retirar as armas e os mísseis deles e também decapitá-los. E o senhor ouviu mais cedo o secretário da Guerra e o general Kane dizendo que isso avançava mais rápido do que o esperado. Posso perguntar sua opinião sobre essa mudança, considerando seus muitos anos de experiência acompanhando isso? Mas parece que nossos aliados realmente se fortaleceram regionalmente ali. E que a Europa, pelo menos nesse conflito específico, parece desempenhar um papel um pouco mais secundário. Então, você poderia comentar sobre como estamos em termos de alinhamento estratégico com tantos outros problemas do Oriente Médio? Sim. Ouviu o Trump ontem? Chamou Keir Starmer, o premier britânico, de nada parecido com Winston Churchill. Onde estava o Reino Unido quando os Israel a precisaram? Para usar Diego Garcia, base vital para lançar os B-2, eles não estavam lá. Agora, o Reino Unido se envolveu porque suas bases, como a de Chipre, foram atingidas. Agora, a Alemanha, antes neutra, teve base atacada em Erbil. Uma na Jordânia foi atingida e finalmente aderiram. Mas onde estavam quando os EWAWA disseram: vamos derrubar o regime, desarmá-los, atacar o setor nuclear? Eles não estavam lá e Trump se lembrará. Sobre os estados do Golfo, Catar e Arábia Saudita, também disseram no início que não deveria haver guerra e não deveriam se envolver nisso. Quais primeiros países o Irã atacou? Sim, Kaylee, enquanto conversávamos, vendo as incríveis reportagens do Trey, com as sirenes e o bombardeio constante, pensei nas conversas constantes no WhatsApp com meus amigos em Tel Aviv sobre esse medo e o novo modo de vida. Por exemplo, uma amiga que teve bebê não quer sair do hospital porque fica a 1 hora de casa. E um outro amigo, em trânsito, teve que encostar o carro por causa das sirenes, procurando abrigo em uma espécie de tubo de concreto. A questão é que essa é uma fase de existência para eles, que é entrar e sair de abrigos. Por isso, você realmente não deve ficar muito longe de um abrigo durante o dia. Mas o mais importante é o que um dos meus amigos em Israel disse. É desafiador, mas há uma forte atmosfera de resiliência. As pessoas estão muito esperançosas de que Trump e aliados preparem o terreno para uma mudança de regime de dentro para fora. Irã, nos preparamos física e mentalmente para semanas de desconforto como símbolo de força.
Então parece que esses custos que estão ocorrendo agora, pelo menos para nossos aliados e para Israel, eles estão preparados para pagar. Sim, e se a dinâmica no Irã mudar, o povo de Israel não precisará mais lidar com essa ameaça. Pela primeira vez, segurança total, sem o temor do 7 de outubro. Emily, você falou lindamente com nossos militares recentemente e hoje soubemos alguns dos nomes dos que caíram. Cody Cork, 35 anos. Ele era de Lakeland, Flórida. Fica logo ali, perto de onde eu morava, em Plant City. Toca fundo quando alguém perece como herói tão perto de você. Nicole Armour, amore, eu diria. Ela era de Minnesota. Noah Tehans, de Nebraska, e Declan Cody tinham apenas 20 anos. Imagine um jovem de 20 anos com a vida toda à frente, sacrificando-se pelo nosso país. Vou explicar por que o sacrifício deles é importante. Em Georgetown, estudávamos armas nucleares e falava-se em destruição mútua assegurada. Basicamente, se você dispara uma bomba nuclear, a outra potência também dispara. Mas toda essa dinâmica se baseia na noção de que você tem atores estatais racionais. Eu acredito firmemente que o Irã não era um ator estatal racional, e posso afirmar isso com confiança agora. E por que posso dizer isso? Porque eles estavam cercados por uma armada dos Estados Unidos. Eles sabiam que estavam encarando o cano das armas das Forças Armadas dos Estados Unidos e de Israel, e ainda assim se recusaram a negociar. Segundo Steve Witkoff, eles se gabaram de ter material para 11 armas nucleares. Este é um regime que grita, morte à América. Este é um regime que, quando foi atacado, o que fez? Eles atacaram seus vizinhos, a Arábia Saudita, que estava se mantendo neutra nisso, que disse, os EUA não podem usar nossas bases aéreas. Atacaram os próprios amigos. Não agem racionalmente. Diferente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, apesar das loucuras, é racional. Encontrou Trump e não grita, morte à América. O regime iraniano era irracional. Jamais poderiam ter armas nucleares e Trump deve ser agradecido por evitar que isso acontecesse. Há uma grande diferença entre a República Islâmica e o povo do Irã, que pensa diferente e busca paz e libertação. Kai Leif, vamos falar sobre a percepção pública disso. Por exemplo, uma pesquisa da Fox News mostra que 61% dos eleitores registrados veem que o Irã representa uma ameaça real à segurança nacional dos Estados Unidos. Além disso, a Fox News mostra um empate de 50 por 50 entre eleitores sobre aprovar os ataques dos Israel ao Irã. Esse índice mostra uma alta na aprovação frente ao início dos ataques, quando a pesquisa era muito mais desigual. Como você vê, isso se refletindo nos Estados Unidos? Sim, eu acho que o ponto crucial é quanto tempo essa ação vai durar. Acredito que haja um apoio para isso em uma capacidade limitada, mas quanto mais isso se arrastar, a opinião pública vai começar a mudar. Cairá? Vejo uma clara divisão geracional sobre essa questão. Conversando com outros da geração Z, vejo que muitos jovens americanos são mais cautelosos com ações militares no exterior, como no Irã, que as gerações anteriores. Mas eu acho que isso se deve em grande parte ao fato de que minha geração cresceu em uma era de paz sem precedentes. E nós crescemos em uma era de paz sem precedentes por causa da força militar dos EUA. E como a força militar dos IGOR é mantida? Por meio de uma forte dissuasão. Então vejo as ações do presidente Trump no Irã como uma continuação disso. E eu realmente acho que isso é uma oportunidade para os jovens americanos traçarem um terceiro caminho na política externa. O debate é muitas vezes enquadrado entre guerras sem fim ou inércia, mas talvez haja hora para uma ação militar rápida e decisiva que garanta nossa segurança. E talvez isso se chame vencer. Por tanto tempo esquecemos como é vencer, que nem reconhecemos quando está acontecendo. Mas acho que o presidente Trump está, na verdade, trazendo isso de volta à tona. Certo. Alguns notaram que, há 6 meses, o cenário era similar, incluindo a inteligência, mas a vontade política era outra, após negociações frustradas. Sim, acredito que as vitórias estão influenciando diretamente essas porcentagens agora. Ouvi uma coisa ontem no canal X do comandante do CENTCOM, Brad Cooper. Nunca vi esse nível de detalhe. E ele fez um vídeo no meio de tudo isso. O secretário da Guerra e muita gente repostou. Em poucos minutos já tinha 2 milhões de visualizações. Por quê? Porque ele está explicando em detalhes cada passo do que estamos fazendo. Aí você pensa, isso é assimilável para um público leigo? Bem, acho que deve ser, porque as pessoas querem saber se você vai cumprir sua palavra e não nos envolver em uma guerra sem fim. Na última hora, entrevistei o vice-almirante Howard
Ele disse que acabou de jogar golfe em Abu Dhabi e que voos comerciais e evacuações decolavam de um aeroporto que sabemos ter sido atingido. Há uma certa pressão para que isso seja feito rapidamente e da maneira correta, e o povo americano está envolvido nisso. Por muito tempo, e nós crescemos no meio militar, você sabe disso, Emily? As pessoas falam do meio militar como algo à parte desde a Segunda Guerra Mundial. Mas estamos todos juntos nessa. E falando de todos nós, uma manchete de agora. 17.500 americanos voltaram do Oriente Médio. O programa do Departamento de Estado e os voos comerciais já funcionam bem, então as pessoas devem buscar os números que fornecemos na última hora. Vamos fazer isso novamente nesta hora. Isso é uma boa notícia em meio a tudo isso. Isso também vai aumentar esse número de apoio. Tudo isso acontecendo ainda há algumas horas da votação sobre os poderes de guerra hoje. Eu me pergunto se talvez mais de um democrata vá se juntar aos republicanos e ao presidente Trump nisso, não apenas... John Fetterman, você poderia conseguir mais? Vamos ver.